Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta, né? Agora nós vamos iniciar a nossa aula de geografia, tá joia? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre as regiões do Brasil, tá? A gente já estudou um pouquinho, né? Aí nós vamos aprender, né? Mais um pouquinho. A gente sabe, né? Que o Brasil é um país muito grande e por isso ele também é dividido, né, em 5 regiões, né? Cada região tem os seus estados, né? O Brasil é composto, né, por 26 estados e o Distrito Federal. E nós vamos ver um pouquinho dessa divisão do Brasil. Então, antes de começar, a tia quer mostrar para vocês esse mapa aqui. Olha só, esse mapa aqui ele vai ser muito importante para vocês realizarem atividade também. Eu vou colocar ele no grupo, tá? Caso alguém queira imprimir, tá joia? Ou queira visualizar, né? Mesmo que não imprima, mas aí vai ter, né, no telefone para poder visualizar se precisar voltar na hora de realizar as atividades, tá joia? Então vamos analisar esse mapa. Então é o mapa do Brasil dividido por regiões. Então vocês vão ver que tem 5 cores diferentes nesse mapa. Cada cor representa uma região. E nós vamos ver, né, que tem região que tem mais estados e tem região que tem menos estados, né? E a forma, né, para poder dividir o Brasil nessas regiões é de acordo com a localização, né, com as características. Aí agrupou, né, os estados foram agrupados e formaram as 5 regiões que nós temos hoje. Aqui do lado vocês vão ver, ó, estados do Brasil. Tem a sigla, que são as letrinhas, as 2 letrinhas, e o significado na frente, porque no mapa aparece somente a sigla. Aí, né, quem não conhecer a sigla pode olhar do ladinho aí, que tem o nome desse estado. Então, vamos começar, então, por esse verde clarinho, que é a região norte, que fica lá em cima, né, no nosso mapa. A região norte, ela é composta pelos seguintes estados: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins, tá joia? Então, a região norte é composta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados brasileiros. E é essa região aí, verdinha clara, tá? É a região norte. Vamos ver agora a região nordeste, que é esse begezinho aí, né? Composta por Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Então, a região Nordeste é composta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados. Tá vendo? Se a gente for olhar por extensão territorial, né, pelo tamanho do território, a região norte ela é maior do que a região nordeste em extensão de terra. Mesmo assim, ela é dividida em menos estados do que na região nordeste. Então, não quer dizer que o tamanho dos estados, né, da região, que por ele ser maior, ele vai ter mais estados. Não é uma regra, tá joia? Vai depender muito das características, da proximidade, tá? Vamos olhar agora a região centro-oeste. A região centro-oeste, ela é composta por 3 estados mais o Distrito Federal. É Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, tá joia? Que é essa partezinha marronzinha. Agora, o azul clarinho, que é a região sudeste, e é onde está situado o nosso estado, Minas Gerais. Então, muito importante a gente conhecer um pouquinho melhor sobre a região sudeste, que é onde está localizado o nosso estado e onde está localizada a nossa cidade, tá bom? Raul Soares.
Então, a região Sudeste, ela é composta por 4 estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá joia? E a região Sudeste é uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil. É onde estão situadas muitas empresas, grandes indústrias, né? E que colaboram para o crescimento, para o desenvolvimento e o enriquecimento da região Sudeste. É um dos grandes polos industriais que nós temos hoje no Brasil e que gera muito emprego. Então, a região Sudeste é uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil. Então, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo compõem a região Sudeste e que é a nossa região, por estar situado Minas Gerais. Agora, no finalzinho do mapa, né, um azul mais forte, é a região Sul, que é composta apenas por 3 estados. Olha só, então vamos acompanhar: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. São os 3 estados que compõem a região Sul. Então, nós temos região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e a região Sul. Então, 5 regiões: Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Então, é o que nós vamos estudar na aula de geografia. Agora a tia vai voltar lá no nosso começo aqui, isso, tá? Então, antes de iniciar, né, a explicação das atividades, a tia queria mostrar o mapa, porque ele vai ser muito importante para vocês realizarem as atividades dessa semana, né, que nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as regiões do Brasil. Então, vamos para o número 1. O Brasil é uma república federativa presidencialista, ou seja, nós somos governados por um presidente. Localizada na América do Sul, formada pela união de 26 estados e por um Distrito Federal, divididos em 5.570 municípios. Observe o mapa do Brasil. Então, o Brasil é um país bem grande, né? Olha só a quantidade de municípios, vários estados que compõem o nosso país. Esse mapa que está aqui, a tia também vai mandar ele maior, tá bom? No plano, no final do plano, a tia vai colocar ele maiorzinho para quem quiser imprimir, tá joia? Para ficar melhor, porque vai precisar colorir, tá? Porque esse daqui tá menor, mas se quiser usar esse também, não tem problema também não. Mas o outro vai ficar mais fácil para visualizar e para poder imprimir, tá joia? Olha só, vamos prosseguindo aqui, deixa eu abaixar aqui, isso. A grande extensão territorial do Brasil proporciona ao país uma enorme diversidade de paisagens, climas, topografias, fauna e flora. Sua imensa área é dividida em 26 estados e um Distrito Federal, que por sua vez são divididos em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Foi, né, o que eu falei no início. O Brasil, ele é um país muito grande. Então, se ele é muito grande, ele também tem grandes diferenças na paisagem, né? Em determinado lugar vai ser predominante um tipo de plantações, em outro tipo, porque as paisagens são muito diferentes, o tipo de clima também, às vezes é mais quente no lugar, mais frio no outro. Então, vão ter essas mudanças também. Vai ter animais próprios daquela região, plantas próprias de outra região. E até mesmo por essa imensidão, né, por essa grande extensão, foi necessário essa divisão do Brasil nessas regiões, né, por ter muitos estados e muitas diferenças entre as regiões. Então, foi dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Vocês vão pegar aquele mapa da página anterior, esse daqui, esse mapa aqui de baixo, e vão colorir de acordo com as cores que está falando aqui, ó. Pinte de cor verde a região Norte. Quem tiver dúvida na localização das regiões, é só pegar aquele mapa que eu expliquei no início, tá joia? Ele vai estar
junto do plano também, tá? Pinte da cor verde a região norte, de marrom a região nordeste, de amarela a região centro-oeste, de azul a região sul e da cor que você mais gosta a região sudeste. Então, você vai respeitar essas cores aí e vai pintar exatamente da cor que está pedindo cada região, tá? Letra A. O município em que você mora faz parte de qual região do Brasil? Você vai marcar se a cidade onde você mora, né, Raul Soares, faz parte da região sul, da região norte, da região sudeste, da região centro-oeste ou da região nordeste. É só marcar com um xizinho, tá? Letra C. Escreva o nome do seu estado, da capital dele e do município em que você mora. Bem simplesinho. Número 2. Sobre a divisão do Brasil em regiões, marque V para as alternativas verdadeiras e F para falsas. Então, você vai marcar pelas divisões do Brasil, né? O que você sabe sobre as divisões, sobre as regiões do Brasil, né? Como que foi dividido, por que foi dividido, as características das divisões. E você vai marcar se a frase está verdadeira ou se ela está falsa, tá? Letra A. Não foram respeitados os limites dos estados. Você acha, né, que quando dividiram o Brasil em regiões, respeitaram o limite dos estados, ou seja, até onde ele iniciava e até onde o estado terminava? Ou seja, às vezes uma parte dele está em uma região, outra parte está em outra. O que você acha? Se você acha que não foram respeitados, vai colocar verdadeiro. Se você acha que foram respeitados, é porque ela está falsa. Aí você marca F. As regiões foram divididas respeitando suas características e aspectos naturais. Então, na hora de dividir, foram olhando, né? Esse estado tem características parecidas com esse, então eles vão ficar na mesma região. Se você acha que é verdadeiro, V. Falso, F. A região norte é a menor região do Brasil. Então, você tem que analisar o mapa. Depois de você ter colorido, você já vai saber direitinho onde é a região norte. E você vai olhar se ela é a menor do Brasil. Ou seja, que tem, né, a menor extensão. Se você acha que a região norte é a menor mesmo, coloca V. Se não for, marca F. E igual lembrar também, né, do que eu falei lá no início, que não é a quantidade de estados que vai nos mostrar se o estado é menor ou se ele é maior, não, tá bom? É realmente o tamanho da região. E a letra D, a região sudeste é a mais industrializada e com maior número populacional. A tia também comentou um pouquinho sobre isso. O que você acha? Isso é verdade ou é falso? Marque V ou F. O número 3, leia as questões e faça o que se pede. No número 3, você vai precisar, junto com o papai, a mamãe, o responsável, alguém aí de casa, fazer uma pequena pesquisa, tá joia? Para poder marcar. Porque você vai marcar aqui a segunda coluna, né, de acordo com a primeira. A primeira vai vir numerada de 1, 2, 3, 4 e 5. E esses números, cada número tem o nome de um estado. E do outro lado, na outra coluna, vão ter alguns alimentos, tá? Deixa eu baixar aqui. Alguns alimentos. Você vai marcar de que região esse alimento ele é originado, tá? Então, para isso, você vai ter que fazer uma pesquisa pequenininha, rapidinha, para poder conseguir, né? Tem coisas que talvez quem ajuda na tarefa já vai saber de imediato, não vai precisar pesquisar, mas aí o que não souber, dá uma pesquisadinha rapidinha, tá? Então, do outro lado tem tutu de feijão. Então, você vai ver se o tutu de feijão ele é originado da Amazonas, do Recife, de Minas Gerais, do Paraná ou de Cuiabá. Então, aí você vai pesquisar e vai descobrir. O pinhão é de qual estado? A mojica, o tacacá e a buchada de bode. Aí você vai marcar de acordo com a origem, tá? Desses alimentos, que faz parte, né, da culinária de cada estado desses aí.
Para poder fazer, então, voltem lá no mapa, tá? Para poder fazer as primeiras atividades, voltem no mapa para poder ficar mais fácil, tá? E o número 3, apenas se precisar, faça uma pequena pesquisa. E qualquer dúvida, todos já sabem, é só perguntar, tá? Até a próxima!